Que fase. Olá, boa noite. Estou aqui com o professor Patrick Araújo para debatermos sobre a conjuntura nesta pandemia após esta semana difícil. Na live, análise da semana, fora Bolsonaro, Mourão e Rainha da Suástica. Quem estiver aí nos acompanhando, vai, por favor, comentando. Boa noite, Patrick. Companheiro Daniel Valença, muito boa noite, saudações petistas, nesse dia de sexta-feira, muito bom estar de volta e comentar um pouco com você e com os companheiros sobre a conjuntura do país. Massa. Pessoal que está nos acompanhando, por favor, confirma se o som tá bom, se a imagem tá boa. Patrick, vamos aguardar só 2 minutinhos, que é o tempo que as pessoas entram, certo? Vamos sim. Rapidinho, só ter um pouquinho de paciência. O pessoal vai entrando. Comenta, por favor, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Só mais um minutinho a gente começa, gente. Que Só mandando aqui para alguns companheiros, companheiras, informando do nosso link. E vamos começar. Boa noite, todos e todas. Ana Iris confirmando que o som está legal, a imagem está boa. Já estão chegando os comentários lhe elogiando, viu, Patrick? Estou começando a ficar com ciúme já. Patrick, mas me manda uma honra tê-lo aqui. Saudades. Vanilson, saudade nosso também. companheiro líder do nosso querido Movimento Nacional de População em Situação de Rua, também nos acompanha. José Antônio. Enfim, vamos lá, né? Boa noite, todos e todas. Boa noite, Patrick. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Massa. Gente, não sei se vocês lembram, mas foi há uma semana ou duas, Patrick, que estivemos aqui, eu e você? Parece que já faz tanto tempo, né? Mas foram 2 semanas. Só duas, né? Há 2 semanas atrás, para quem não lembra, fizemos uma live extraordinária com o Patrick Araújo. Patrick é editor do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, podcast que, vez por outra, contribuímos, estamos sempre lá. Também é membro do Diretório Nacional do PT, e naquela oportunidade resolvemos fazer uma live extraordinária porque Moro tinha pedido demissão do governo Bolsonaro. Não sei quem que está aqui nos acompanhando se recorda, mas naquela época, né, a gente já apontava que não tinha como ter um governo biônico do Bolsonaro, né, um governo sob tutela. Tinha aqueles que achavam que o Mandetta ia manter a saúde ok, que era possível a gente, enfim, aprovar as coisas no Congresso e deixar o Bolsonaro lá falando as besteiras dele. Essa opção tinha caído uma semana antes e o governo continuou firme e forte. Quando houve a crise com Moro,
nós abordávamos na live, assim que ele pediu demissão, que o governo Bolsonaro seguiria um governo forte, né? Mais ainda, que a direita teria, além de uma opção Bolsonaro 2022, também uma opção Moro 2022, né? Portanto, era um equívoco as esquerdas levantarem a bola do Moro, né? E estávamos debatendo que possivelmente estava em curso um governo realmente bolsonarista núcleo duro, com mais militarismo, com mais avanços, em que Bolsonaro estica a corda cada vez mais e cada recuo que ele dá é sempre daquele patamar infinitamente superior. Inclusive, né, Patrick, de lá para cá, ao longo dessa semana, nós temos acampamento fascista, temos redes bolsonaristas circulando materiais falando em guerra civil, enfim, temos o presidente mandando jornalistas calarem a boca, quando há 2 semanas ele apenas fazia piadas de péssimo mau gosto e, enfim, totalmente inapropriadas para um presidente da República, mas não há dúvidas de que o patamar de hoje do governo Bolsonaro é ainda mais firme, né, ainda mais autoritário, ainda mais à direita do que no passado, né? Patrick, diga aí, de lá para cá, como você vê? Valença, eu queria primeiro, antes de responder, começar lembrando que nessa sexta-feira, né, dia 8 de maio, a gente está praticamente com 10 mil pessoas mortas no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. O Brasil já se converteu no epicentro da crise, no continente, né, na América do Sul em particular, e isso principalmente em razão da política genocida do Bolsonaro. Chegamos a esse ponto, não foi por falta de alerta, não foi por falta de aviso, não foi por luta, inclusive, que nós tenhamos deixado de fazer, e é um desastre, já é um desastre. Né? São mais de 600 pessoas mortas por dia, e a perspectiva é de que isso aumente. Né? No melhor cenário, se nós tivéssemos com políticas eficientes de isolamento social, a gente chegaria nas perspectivas em 40 mil mortos. Mas do jeito que está, a perspectiva é que a gente chega, inclusive, na casa dos milhões. É por isso que eu queria começar destacando isso. Agora, Daniel, para te responder, queria pontuar o seguinte, olha, na minha opinião, o Bolsonaro, ele já há algum tempo vem avançando com a sua política de avança, avança, avança e retrocede, com seus ensaios, com as suas tentativas de colocar o seu programa, de testar, de ensaiar, de avançar, e apenas diante de uma barreira intransponível, dar um passinho atrás, mas, na verdade, esse passinho atrás, ele já avançou um bocado. E eu queria lembrar que nesse caminho do Bolsonaro, né, nessa trajetória do Bolsonaro, primeiro que ele acabou com aqueles seus pronunciamentos diários. Lembra? Parece que já tem muito tempo, né? Mas ele fazia pronunciamentos diários. Parou de fazer isso. Até porque era durante o pronunciamento do Bolsonaro que nós tínhamos os panelaços. Então, houve uma mudança na tática bolsonarista em relação à forma de comunicação. Segundo, demitiu o Mandetta. Terceiro, criou as condições para demitir o Moro, né, para o Moro pedir demissão. Então, o Bolsonaro tem avançado sistematicamente. Agora, como você citou, ele já está não só mais participando, incentivando, instigando, mas o Bolsonaro está, né, ao que tudo indica, organizando essas carreatas, esses protestos, e inclusive o acampamento golpista que está instalado na frente do Congresso Nacional, do STF e Palácio do Planalto. Então, perceba, Daniel, é um movimento de avanço constante, na minha opinião, porque o Bolsonaro e a coalizão bolsonarista estão se preparando para uma batalha que eles sabem que já chegou. A questão que fica nesse momento é
se do outro lado também estamos nos preparando. Mas tudo o que ele faz é uma demonstração evidente de que eles estão se preparando para uma batalha. Vamos por partes. Já trouxe aí vários elementos que nós vamos debater ao longo da noite. Queria aqui só ler alguns comentários antes. Flamínio lembra daqueles links importantíssimos que todas as lives a gente comenta. O link do nosso podcast, coordenado pelo professor Patrick, né? Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. O link do Página 13, onde Natália Sena e Walter Pomar, toda quinta-noite, fazem análise de conjuntura. O nosso canal do YouTube, onde subimos todas as lives. Quem perder pode sempre pegar lá, ou aqui no Face mesmo. E o Instagram. Hélio Miguel relembra. Quem puder, comenta, curte e compartilha, que o alcance aumenta bastante. Ivanilson já traz que são 10 mil brasileiros e brasileiras mortas pela omissão e genocídio desse presidente. Ainda não está com 10 mil fechados, mas está muito perto, 9.637, pelo menos no site aqui que nós temos acesso. Júlio coloca, teremos um 18 de Brumário, de Bolsonaro. Vamos debater isso já já. Mas antes, Patrick, você colocou aí da realidade, como nós colocávamos, né? A gente estava chegando muito perto de uma situação de caos generalizado, né? A gente sempre colocou, seja nos áudios de WhatsApp, seja aqui nas lives, que o governo Bolsonaro-Mourão tem uma tática que é muito clara. A primeira é usar da subnotificação, fazer com que as pessoas não tenham a dimensão da gravidade em que nós estamos, né? E a segunda prática é levar o país ao caos, porque o importante é manter o lucro de determinados setores capitalistas locais, e no caos é também uma oportunidade de levar o regime para uma situação ainda mais autoritária, né? Estava olhando aqui, Patrick, das 20 cidades com maior mortalidade, 18 se encontram nas regiões Norte e Nordeste, considerando os números relativos, né, a quantidade de mortos em relação e a quantidade de contaminados em relação ao total da população. É bom a gente lembrar que Manaus, os cemitérios públicos tinham uma média de 28 enterros por dia, hoje estão tendo uma média de 120 enterros por dia. Isso é a informação que esteve no podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo. E nós relatamos aqui na nossa página ontem que em Belém nós temos duas coisas que são uma amostra, né, do que é o coronavírus numa realidade como a brasileira. De um lado, o trabalho doméstico foi considerado serviço essencial, de outro lado, as elites de Belém têm tido acesso à UTI aérea, ou seja, jatinhos para garantir a vida dessas pessoas. Queria que você comentasse, então, um pouco isso. Todo mundo tem dito que o coronavírus e a Covid-19, a doença que leva à morte das pessoas, na verdade, ela possibilita, né, a morte por outras ocorrências. Queria que você comentasse um pouco se este vírus, se ele realmente não tem classe, ou se nós não tínhamos ideia da força desse vírus em lugares com alta desigualdade, como será aqui na América Latina e particularmente no Brasil. Brasil que reúne mais vítimas do que toda a América do Sul somada, né? Comente um pouquinho para nós, por favor, Patrick. Olha, Daniel, primeiro que quando nós começamos a ter os primeiros casos de coronavírus no Brasil, né, da Covid-19, se estabeleceu uma determinada definição de um grupo de risco. E esse grupo de risco era composto por pessoas idosas, né, acima de 60 anos, pessoas com doenças e enfermidades pré-existentes. Esse era o grupo de risco definido. No entanto, muito rapidamente, ficou evidenciado que esse era o grupo de risco em outros países. Esse era o grupo de risco na Europa, esse era o grupo de risco em alguns estados, em algumas cidades dos Estados Unidos. Esse, em outras palavras, era o grupo de risco nos países centrais do capitalismo e nas áreas centrais do capitalismo.
No entanto, na periferia do mundo, o vírus não tem como principal alvo apenas esses setores, apenas as pessoas mais velhas e com enfermidades pré-existentes. Na verdade, aqui no Brasil e na maior parte dos países do nosso continente, bem como no continente africano, que é muito pouco mencionado, infelizmente, nos dados diariamente, o vírus tem afetado principalmente os mais pobres, a população negra e aqueles que não possuem condição de sequer se higienizar. É a população pobre que está sendo afetada, que não tem condições de manter a política de distanciamento e isolamento social. Portanto, existe sim um nítido recorte de classe e de raça nesse vírus. A gente não pode descartar isso. Não é à toa, Daniel. Eu estou em Pernambuco agora. E aqui no meu estado, que no Nordeste, depois do Ceará, é onde mais se concentram os casos, uma parcela significativa, salvo engano, eu vi hoje de manhã, 40% dos casos, mais que isso, tem afetado jovens. Jovens e pessoas com cerca de 30 a 40 anos. Então, o grupo de risco não é mais apenas aquele que foi colocado inicialmente observando a Europa e os Estados Unidos. Aqui no Brasil, existe um outro grupo de risco, que é o que tem risco sempre, né? É a população mais pobre, das periferias. E nesse momento, o que está acontecendo? O vírus está se espalhando para o interior do país, para as pequenas cidades, para aquelas mais desassistidas, e, por fim, naquelas regiões em que o desmonte do Estado brasileiro, que se iniciou depois do golpe de 2016, chegou primeiro, onde desmontou o SUS, desmontou o SUAS, e, bom, acabou com a rede de previdência e assistência social. Sem dúvida, Patrick. E o governo Bolsonaro, ele literalmente tem atuado, né, para que nós cheguemos a essa situação de crise. A gente vê uma ação articulada contra o isolamento. Essa semana, nós tivemos ontem ele invadindo o STF junto com determinados membros, enfim, do capital nacional, né, pessoas da Fiesp, etc., exigindo o levantamento do isolamento. Estão indicando que farão um churrasco neste final de semana, estão, inclusive, fazendo com que estados não recebam os devidos equipamentos, né, como os respiradores. Enfim, a gente disse naquela live passada que, na verdade, se nós quiséssemos salvar vidas, tirar Bolsonaro, tirar Mourão, era uma urgência, né? E deveria ser a nossa posição. Havia aqueles outros que diziam que não é momento de politizar o país, né? Eu queria que você, então, abordasse um pouco isso, se tem como a gente sobreviver à pandemia com este governo, ou se passa pela nossa sobrevivência a gente superar este governo. Só para complementar, Patrick, quanto à questão da politização, só o que eu me recordo em poucos dias, Bolsonaro levou até o fim a intervenção no IFRN. Bolsonaro levou até o fim a sustentação da menção ao golpe militar como uma política de Estado, quando Toffoli acatou um recurso, né, da AGU para derrubar a decisão que a nossa companheira Natália tinha conquistado para que o Estado não comemorasse o golpe de Estado e a ditadura militar de 64. Enfim, tem como a gente dizer que é possível superar o coronavírus, a pandemia, crise que agora vai crescer de uma maneira exponencial. Não tenho a menor dúvida que na live da próxima sexta, infelizmente, nós estaremos com mais de 1.000 vítimas por dia. Tem como nós enfrentarmos este coronavírus com este governo? Não. E eu queria compartilhar com você, Daniel, e com quem está nos assistindo, uma opinião. A gente tem falado repetidamente que o governo Bolsonaro, aqui no Brasil, é o maior aliado do vírus.
Eu queria discorrer um pouco sobre isso, porque tem muito conteúdo nessa expressão. Quando a gente fala que o governo é um aliado do vírus, não é apenas porque o governo contraria e tenta, inclusive, desmontar as políticas de isolamento e distanciamento social. Não é só porque o governo difunde fake news o tempo inteiro com relação ao uso de remédio, com relação ao uso de máscara, etc, etc. Não é só porque o governo tem utilizado este momento para fazer isso que você falou. Bolsonaro, Daniel, ele se associou ao vírus. É disso que a gente está falando. Existe uma aliança real. Porque a crise sanitária que o vírus causa e proporciona, ela é brutal. E no mundo inteiro a gente tem visto formas de se lidar com a crise sanitária. Mas aqui no Brasil, o Bolsonaro, ele está usando a crise sanitária para aprofundar, em primeiro lugar, a crise social. Crise essa que já vinha de antes da crise sanitária, que já era fruto das políticas golpistas do Michel Temer e que o programa ultraliberal de Bolsonaro e Guedes já vinham aprofundando, com as reformas que causaram mais desemprego e tiraram direitos do povo. Nesse momento agora, em associação com a crise sanitária, eles estão aproveitando, é disso que se trata. Essa associação Bolsonaro e vírus estão usando este momento para aprofundar a crise social. É disso que se trata a votação dessa semana no Senado, na Câmara e depois no Senado, do pacote emergencial que eles chantagearam para dizer que é o seguinte, olha, só vai ter ajuda se vocês aprovarem um pacote de austeridade congelando o salário. Ou seja, que absurdo. Porque, veja, em parte desse dinheiro, a suspensão de dívida dos estados. E em outra parte, é dinheiro novo que está sendo impresso. Não está saindo do bolso de ninguém. Está sendo impresso dinheiro para dar aos estados e municípios. Por qual razão se precisa congelar salário para que o estado ou o município receba esse dinheiro? Nenhum motivo, a não ser a tentativa de usar o momento de crise sanitária para aprofundar a crise social. Mas não é só isso, Daniel. Bolsonaro também está usando o momento da crise sanitária para aprofundar a crise política, porque essa é a esfera dele, né? Essa é a área que ele atua. Porque na crise política, a ultradireita, como nós já sabemos ao longo da história do mundo, e não é distinta aqui no Brasil, se aproveita, né? É porque é na crise que ele consegue coesionar sua base social. É isso que ele está fazendo. Ele está muito mais preocupado, nesse momento, em causar crises, para protagonizar a crise, do que em resolver qualquer questão relativa ao coronavírus. Ele abandonou o enfrentamento e o combate à crise sanitária. Ele relegou a estados e municípios. É isso que está acontecendo. Então, ele se associou à crise sanitária para aprofundar a crise social, para causar uma crise política e, por fim, para resolver a crise que ele quer resolver, que é a crise econômica. Ou seja, em meio a tudo isso, a única preocupação dele, do Paulo Guedes, é preservar os lucros do empresariado e as altíssimas taxas de lucros dos banqueiros. E se for preciso para isso pagar com vidas humanas, o que eles estão demonstrando é isso. Ipsiliter, o que disse ontem a rainha da suástica, né? Não vão carregar um cemitério, né, de cadáveres nas costas. Para terminar essa parte, Daniel, eu acho que a semana todinha o povo disse que a Regina Duarte podia cair, não sei o quê, que ela estava ameaçada. Bom, na minha opinião, ela foi na CNN ontem e garantiu o emprego dela. Ela falou que Bolsonaro queria ouvir. A rainha da suástica foi lá e disse o que ela pensa mesmo e prestou continência, prestou contas ao seu patrão e garantiu o seu emprego. Porque aquela abominação que ela falou ontem tinha principalmente esse objetivo. E, portanto, faz parte desse conjunto desse governo.
Ou seja, eles estão associados, eles estão tentando ganhar em cima da crise sanitária, aprofundando a crise social, criando crise política para tentar resolver a crise econômica que eles mesmos também causaram. Então, Patrick, a gente já chegou aqui à conclusão de que Bolsonaro nunca renunciaria, como setores da esquerda no passado perderam energia fazendo esse movimento, pedindo a renúncia de alguém que a cada semana caminha mais para o autoritarismo. E agora, Patrick, você colocou um tema que eu considero fundamental, o da Regina Duarte. E mais, ela não apenas fez aquela... Enfim, foram 2 vídeos, não sei se você viu o conjunto todo, né? A gente subiu 2 vídeos no Instagram. Teve aquele em relação às vítimas, como se fosse de boas, são só 10 mil mortos, não é nada, né? Mas também teve o outro em que ela defende a ditadura e diz que na ditadura as pessoas morreram porque morrem a todo dia, né? E mais, não sei se você acompanhou, mas o Vilas Boas, né? E aí também, no passado, os setores da esquerda, no passado e no presente, acreditam que ainda há algum setor das Forças Armadas com o qual a gente possa contar, que seja nacionalista, que seja democrático. O Vilas Boas, ele deu uma entrevista dizendo que a entrevista da Regina foi uma coisa sensacional, humana. É como você coloca, na verdade, a gente está perante um governo que Bolsonaro, ele literalmente representa um bloco, né? Queria trazer aqui também, Patrick, não sei se você viu, mas ontem o Mourão esteve em uma reunião com o que eles chamam, né, de, enfim, Grupo Empresarial Brasil 200. Está lá o Flávio Rocha, está lá o velho da Havan, enfim, essa gente que não tem muito apreço pela vida humana e pelos direitos da classe trabalhadora. O que Mourão disse? Abre aspas. Há uma epidemia digital, com histeria, estatísticas que flutuam, politização em todos os níveis, a começar no internacional e interna. E assim deixa-se de entender a dinâmica do país. Há uma exploração macabra. Ora, existe a subnotificação ou existe uma histeria digital? É inacreditável que um vice-presidente da República venha a público dar uma entrevista dessa. E ele faz mais, ele vai e complementa trazendo para a economia. Diz ele, o governo federal está tomando medidas contra a crise, como o Corona Voucher. Primeiro, renda básica emergencial, pelo governo Bolsonaro Mourão, ia ser R$200. Se não fosse a esquerda, nunca seria R$600. E mesmo assim, eles estão fazendo de tudo para que milhões de brasileiros não tenham acesso a esses 600. São 13 milhões de pessoas que Bolsonaro chamou de minoria barulhenta, que estão esperando receber a sua renda básica. E estão sendo expostas à humilhação e à contaminação na frente da Caixa Econômica Federal. Ele complementa, de proteção do emprego, a medida provisória 936 não protege emprego, ao contrário, tira o direito ao salário. O auxílio aos estados e municípios, como o Patrick colocou, as custas de chantagem contra os servidores públicos. E a garantia da liquidez, diminuindo os depósitos compulsórios. Mas a plataforma liberal não foi derrubada. Nosso governo foi eleito para reduzir o déficit fiscal e recuperar a produtividade do Brasil. É essa a nossa plataforma, perseguida até surgir a pandemia. Passada a crise, voltaremos a ela. Ora, até os governos neoliberais no Reino Unido, na França, todos eles falando da importância do sistema público de saúde, falando do retorno do Estado, e essa gente aqui continua negando. A gente está defendendo o socialismo, esses caras estão negando qualquer possibilidade de Estado com política pública. E aí fica a questão, você acredita naquela outra alternativa, já que não dá certo o pedido de renúncia, daria certo, então, um governo de coalizão com Mourão até 2022, como, por exemplo, o governador Flávio Dino, excelente governador, diga-se de passagem, mas encabeçou um movimento político ao redor desta frente ampla em defesa do Mourão até 2022? Daniel, mais uma vez, não.
Espero que não seja essa a única resposta essa noite. Mas, mais uma vez, não, meu velho, porque é o seguinte, na minha opinião, seria um desastre idêntico ao que está sendo. Porque, perceba, tirar o Bolsonaro, tirar o clã familiar da condução do governo, não significa, como você acabou de falar, uma mudança na política. Porque é isso que a coalizão que está hoje à frente do governo representa. É uma política ultraliberal, é uma política neofascista, e que, de um lado e de outro, é uma política autoritária. Porque, perceba, não tem diferença no que defende, no que acredita Bolsonaro, Mourão, o próprio Sérgio Moro. Não tem diferença nenhuma. Rodrigo Maia, que é uma outra opção de alguns mais delirantes, defende exatamente o mesmo programa. Então não dá para a gente escolher ou ficar entre ter que escolher entre uma direita mais asseada, que escova os dentes, e outra cavernícola, que mostra que é cavernícola. Porque não são essas opções que estão colocadas para a classe trabalhadora no Brasil, Daniel. Não são só essas. Há quem queira difundir a ideia de que só tem essas opções. Mas é mentira. É mentira. Ontem, eu debati aqui pelo Facebook com um companheiro de um outro partido de esquerda que contestava um tweet do Lula. O Lula tweetou esses dias que está ficando mais radical e disse que o mal dele foi o republicanismo de seus governos. E esse companheiro de um outro partido de esquerda dizia: pô, Lula, logo você falar em radicalidade, que isso, você teve muita chance e não fez nada. E eu fui conversar com ele para dizer o seguinte: mas, cara, veja só, então, na tua opinião, qual que é o caminho? Né, o que está colocado? Bom, na minha opinião, Daniel, o Lula, o PT e a esquerda brasileira têm que apresentar um caminho para a nossa classe. Que não são esses dois que estão aí. Não é renúncia do Bolsonaro para o Mourão assumir e conduzir o país até 2022 com a mesma política neoliberal, ultraliberal em grande medida, neofascista e autoritária. Não é. E qual que é esta outra alternativa? É a que nós colocamos sobre a mesa. Porque eu tenho insistido na ideia de que o que está sendo feito agora, na pandemia, durante a pandemia, é só um prelúdio, é só um aviso do que eles estão planejando e vão fazer se continuarem à frente do governo quando o pior momento da pandemia passar. Porque se eles estão fazendo o que estão fazendo, enquanto tem pessoas, centenas de pessoas morrendo diariamente, imaginemos, pois, o que esse povo não vai fazer em algum momento próximo ou mais longe, em que diminuir a velocidade, a quantidade de pessoas mortas em razão do Covid-19. Vai ser uma política brutal, ainda mais brutal. É por isso que eu, Daniel, não enxergo a opção ou hipóteses em que a saída dessa crise agora não passe pela derrubada e pela derrota da coalizão golpista. Porque se nós não hoje derrotarmos, neste momento, existe a hipótese deles conseguirem sair da crise com força. Imagina só o que vai ser, o que pode vir a ser, né? É inimaginável. Então, portanto, companheiro, essa turma que acha, né, o camarada Flávio Dino, né, como você falou, o excelente governador, erra quando fala, defende, não sei se acredita, que o melhor para o país seria tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão. Tem que tirar os dois. Na nossa opinião, e aqui eu falo enquanto militante da tendência petista, articulação de esquerda, o correto que o PT e o conjunto da esquerda tem que defender é que nós anulemos a chapa que foi eleita numa eleição viciada, em que prenderam o Lula para poder Bolsonaro ter alguma chance de ganhar a eleição. E que só ganhou na base da mentira, da fake news. Tem um inquérito tramitando, isso tem que acontecer. Tem que caçar essa chapa. E tem que ter novas eleições livres, em que, bom, inclusive, o companheiro Lula possa participar. Se não for isso, outras alternativas, por exemplo, eu defendo que a gente tem que lutar em várias frentes. O impeachment é uma delas. Então, temos que ter projeto, tem que ter proposta, temos que votar nas que estão colocadas,
Agora, o ideal para o país são novas eleições. E, portanto, esse é o caminho que, na minha opinião, a gente tem que perseguir até o fim. E, inclusive, Patrick, também como membro, né, da articulação de esquerda, tem 2 comentários aqui da Sandra. A Sandra é uma querida, está sempre aqui nas lives com a gente. Ela diz: assisti a live com Boaventura e diz que as esquerdas estão paralisadas e perderam a sua capacidade de conversar com as periferias. Sugeriu que, nesse momento de pandemia, deveriam estar levando cestas básicas para os trabalhadores. Além de ajudá-los, estaria mostrando quem está do lado do povo. E depois ela comenta: não podemos mais nos lamentar e nos satisfazer com notas e cartas de repúdio. A Frente Ampla é criticada por alguns, porque os partidos teriam que fazer aliança até com os partidos de centro, mas, na verdade são de direita, mas eu não vejo outra saída. O que fazer concretamente? Antes de eu te passar, e aí tem também questões de Ivanilson, outras aqui a gente vai entrar também, e aí eu falo também como militante da articulação de esquerda, não estou falando como direção estadual do PT, obviamente, né? Apesar de ser vice-presidente, eu não estou fazendo uma live da direção, estou fazendo uma live enquanto militante político partidário, né? Olha, Sandra, a gente tem a certeza de que todas as ações de solidariedade, elas são muito, mas muito, muito, muito importantes. Por exemplo, aqui mesmo na live, o companheiro Vanilson, coordenador-geral do Movimento Nacional População em Situação de Rua, lidera uma campanha belíssima, junto à população de rua, que não só em Natal, mas na região metropolitana, enfim, e inclusive no estado. Eu coloquei agora, inclusive, o link de uma ação da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, em que todo mundo pode ver atividades de militância, de doações, de solidariedade em qualquer cidade do país, bem como pode cadastrar a sua ação. A gente comentou já esse site aqui antes também. Mas tem um problema nesse debate que o Boaventura fez, Sandra, que é como se um problema político se resolvesse num campo valorativo. Perceba, um problema político tem que ter uma resposta política. E o que foi que a gente viu ao longo desse período? Flávio Dino e Haddad pedindo renúncia de Bolsonaro. A gente comentou aqui hoje, mas há semanas, que essa tática é totalmente equivocada. Mas nós vimos também, por exemplo, no interior do PT, até muito recentemente, até 2 semanas, Patrick, é isso? Você que é do Diretório Nacional, que foi aprovado fora Bolsonaro, por aí, né? Até mais ou menos 2 semanas, o PT não tinha decidido pelo fora Bolsonaro. A discussão que as pessoas faziam era o quê? Era não é hora de fazer luta política, é hora de aprovar medidas de apoio ao povo e, com isto, superarmos a pandemia, porque podem nos ver como eleitoralistas, podem nos ver como oportunistas. Só que Bolsonaro politizou e polarizou esse tempo todo. Eu falei do exemplo do IF. Imagina a polarização nacional, né? Os caras agora estão armando um acampamento fascista. Imagina se eles não polarizaram. E aí o que acontece? A gente vinha defendendo desde lá. Temos que puxar o fora Bolsonaro. E os panelaços, né, Patrick, começaram na semana depois que a gente apresentou, uma proposta de resolução pedindo fora Bolsonaro. Começou assim, na semana seguinte, de maneira autônoma, veio antes daquela quarta-feira que a Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo convocaram o panelaço, o primeiro grande panelaço. Mas veio antes, veio na segunda-feira, né? O que só mostrava que, na verdade, o que amplos setores da população queriam é que nós radicalizássemos, e não que nós fôssemos com moderação. O que aconteceu é o que o Patrick colocou. Bolsonaro parou de fazer fala, nós paramos os panelaços. Ah, Daniel, quer dizer que panelaço vai resolver? Óbvio que não vai resolver. Agora, não vai resolver a gente achar que numa aliança com Rodrigo Maia ou com Mourão, nós vamos derrubar Bolsonaro, o que ele vai pedir para sair. Nós precisamos colocar em pauta o impeachment urgentemente. Nós precisamos fazer o que o Patrick colocou. A gente precisa questionar o TSE. Quando vai julgar a ação pela qual Bolsonaro e Mourão são acusados de crime de envio de mensagens financiadas por empresas e que não só era financiamento empresarial de campanha, como também fake news
Nós precisamos barrar toda a mobilização desse governo. O exemplo melhor, Patrick, é este do auxílio aos estados e os servidores públicos. Quem acompanhou, né, a gente fez uma live extraordinária com a Natália Bonavides, na terça-feira à noite. Quem acompanhou no Senado, os senadores petistas, enfim, a esquerda, né, que é muito minoritária, chegou à conclusão, eu acho, né, eu imagino, que não tinham o que fazer, que ia passar e que era necessário a gente apoiar o auxílio aos estados. E aí nós tivemos apenas um voto contrário. Quando isto foi para a Câmara, parlamentares fizeram manifestações públicas, que era inadmissível colocar a conta da crise na classe trabalhadora, que era inadmissível que fosse o servidor público, que está sem reajuste há anos, o responsável por financiar as ações contra o coronavírus, quando este governo mudou a Instrução Normativa 1942 da Receita para reduzir a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 15%. O que foi que aconteceu? Na Câmara, o líder do PT orientou votar sim ao projeto, 20 deputados do PT votaram não, e aí, atenção, 20 deputados do PT foi o dobro dos deputados do PSOL. Então, não me venham dizer que nós temos que sair do PT. Era melhor que eles estivessem no PT do que tivessem saído, né? E não só isso, teve uma politização da sociedade. Pela primeira vez estava todo mundo vendo no meu inbox, e aí, deu isso, deu aquilo, congelou, não congelou, mas vai ter veto, mas não vai ter veto. Desde o início, a gente podia estar no Senado mobilizando as pessoas, iríamos perder, mobilizaríamos na Câmara, tivemos uma vitória parcial para determinados segmentos do funcionalismo público, Bolsonaro já anunciou que vai vetar, era para a gente estar mobilizando contra o veto, para derrubar o veto. Não era para a gente estar aceitando, não era para a gente estar fingindo que não vai acontecer nada, e é isso, né? Fazendo nota, e aí, assim, eu termino essa resposta para passar para o Patrick. A questão da frente ampla, uma coisa é, lá na frente, ter um processo de impeachment e, por exemplo, Rodrigo Maia colocar o impeachment em votação. Vanilson lhe pergunta, tem 30 pedidos de impeachment na mesa de Maia, por que ele não coloca em votação? Vou passar para você responder, Patrick. Eu tenho uma ideia, mas queria lhe ouvir também. Mas, em um momento como esse, se o Rodrigo Maia votar a favor do impeachment, a gente vai estar votando com ele. Se o Rodrigo Maia votar a favor da renda básica no valor de R$600, nós aceitamos votar junto com ele. Mas nós não vamos fazer uma frente ampla com quem quer jogar na conta do trabalhador os custos do enfrentamento à pandemia. Imagina o que é, no 1º de maio, a gente levar Fernando Henrique Cardoso para o palanque e a Frente Povo Sem Medo, que é importantíssima na nossa resistência, sair da construção, bem como inúmeros sindicatos, a CUT-RN saiu, CUT-Sergipe saiu, porque não aceita que alguém que chamou aposentado de vagabundo, que concordou com o golpe, que concordou com a prisão de Lula, esteja num palanque da CUT. Então, na nossa opinião, esse tipo de medida não avança, não amplia, não conquista trabalhadores. Ao contrário, dá para Bolsonaro aquele velho debate de que ele é o antissistema e todo mundo é uma laia só. Globo, FHC, PT, Lula, é tudo a mesma coisa. Bom, Patrick, complementa, por favor, e se quiser já responder o Vanilson Torres. Muito bem, Daniel. Eu queria retomar uma coisa que eu falei no começo, né? O bolsonarismo tem um projeto muito nítido. É um programa ultraliberal que, para ser implementado, precisa de mecanismos autoritários e os que eles estão lançando mão são instrumentos neofascistas. É isso. E isso não está escondido em lugar nenhum. Só Bolsonaro? Não. Toda a coalizão golpista. Todos eles. Os que colocaram Bolsonaro lá e os que continuam lá. E, inclusive, alguns que saíram, como é o caso do Moro. Só que Bolsonaro, ao longo do último período, em particular, depois que se iniciou esse período de crise do coronavírus, ele organizou a sua tropa e organizou seus movimentos de forma muito bem pensada, né? Ou seja, ele fez cálculo político para demitir o Mandetta,
ele fez cálculo político para assumir a demissão do Sérgio Moro, e ele está fazendo cálculo político para incentivar as mobilizações golpistas, antidemocráticas, que estão acontecendo nesse momento. Inclusive os 300 aí, os 300 fascistas, que estão sendo mobilizados diariamente. Agora, do nosso lado, né, Daniel, o que está acontecendo? Tem uma tática única? Não, não tem. Existe uma dispersão tática no campo da esquerda, isso está dado. Né? Existem aqueles, como você falou, que caminharam no sentido de tentar pressionar para tirar Bolsonaro e colocar alguém mais asseado no lugar, por meio de uma renúncia. Há quem acha que é possível tutelar Bolsonaro, né, colocar ele em cabrestos, para que ele não execute o programa, para que ele não faça nenhuma ruptura. Há aqueles que acham que pela via institucional, em uma aliança com a centro-direita, o impeachment pode avançar, e há aqueles, como nós, que avaliamos que o mais correto, que o melhor para o povo, seria a cassação da chapa. Há uma dispersão tática. Mas, além disso, há setores da esquerda que estão, infelizmente, avaliando que as coisas estão dadas e que o que resta é fazer oposição parlamentar, publicar nota, colocar projetos na mesa e etc. Por que eu estou destacando isso, Daniel? Porque o que se coloca para a gente agora é justamente como é que as forças democráticas, populares e de esquerda vão atuar. Né? Há essa dispersão. O próprio PT, eu vou recapitular, no dia 2 de maio, nós aprovamos uma resolução do PT que falava em fora Bolsonaro. Essa resolução tinha começado a ser discutida na quarta-feira. Nesse meio tempo, o que aconteceu, Daniel? 1º de maio. Né? Um dia depois do PT, um dia antes do PT, aprovar o texto final da sua resolução que fala em fora Bolsonaro, mas que não diz exatamente como é que isso tem que acontecer, nós tínhamos tido o 1º de maio, em que uma parte das centrais sindicais tinham convidado, como você citou, FHC, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, e essa bandarada todinha. Percebam, no mesmo dia em que o PT aprova esta resolução, um dia depois do Dia do Trabalho, a bancada do nosso partido no Senado vota favorável ao PLP 39, sem fazer nenhum destaque. Sobre o argumento de que era importante assegurar os recursos para estados e municípios, como se estes recursos já não estivessem garantidos. Como se já não houvesse uma maioria de sobra para aprovar. Então, são sinais, na minha opinião, primeiro, a demora nossa em aprovar a resolução. Segundo, no que aconteceu no 1º de maio. E terceiro, a aprovação, né, no Senado, como você citou, com a anuência da nossa bancada. São sinais muito ruins, que a gente não precisava dar. Porque isso não contribui para a gente acumular forças. Isso contribui para a narrativa mentirosa, farsesca, hipócrita do Bolsonaro, de colocar todo mundo do lado de cá contra ele. E aí nivela por baixo, né? Porque aí fica todo mundo mesmo parecendo que é uma coisa só, quando não é. Então, na minha opinião, e aí respondendo a algumas pessoas que eu passei o olho nos comentários, o que a gente tem que fazer, companheirada, é abandonar ilusões, expectativas de que vão ter saídas fáceis, negociadas, conciliatórias, porque não é. Porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer, primeiro, porque Bolsonaro não quer. Ele quer radicalizar, ele está radicalizando. E a gente não combate radicalismo com moderação. Na minha opinião, republicanismo, neste momento, é água no moinho do autoritarismo. Nós não podemos repetir a postura de conciliação e moderação que foi hegemônica ao longo do último período. Além disso, Daniel, além de tudo isso que aconteceu nesses últimos dias e de como o partido se comportou, na minha opinião, existe uma questão que está colocada, né? Que a crise sanitária,
mas também social, também política, também econômica, ela está permitindo ou possibilitando que a gente faça um diálogo, digamos assim, né, com muita gente, de mostrar o seguinte: este sistema não serve. Este sistema, este jeito de organizar a sociedade, de organizar a produção, de organizar a distribuição da produção, não presta. Porque num momento como esse, em que vidas estão em risco, um punhado de canalhas que roubou o governo para chegar lá, pode pegar todo o dinheiro para botar no bolso e deixar a gente morrer. Isso serve para alguma coisa? Não serve para nada. Então temos que mudar esse sistema. E dizer isso, com essas palavras, ou se possível, explicar ainda mais, está colocada essa possibilidade agora. E a gente não pode abrir mão de fazer isso. E pior ainda, né, Daniel? Abrir mão de fazer isso, de disputar um projeto de sociedade, rebaixando o nosso discurso em prol de uma aliança com um setor que quer nos destruir. Para mim não faz o menor sentido isso. O menor sentido. E é por isso que nós temos disputado a posição do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque, na minha opinião, se existe uma força política e social no país que tem condições de fazer esse diálogo, de fazer esse enfrentamento e de polarizar com o neofascismo, o programa ultraliberal e o autoritarismo, é o petismo. O petismo continua sendo, e ainda vai continuar sendo por um bom tempo, a única força política e social no Brasil com condições de organizar a classe trabalhadora a ponto de enfrentar esse outro lado. Só que esta força tem que estar a serviço de um projeto que não seja moderado, que não seja de conciliação, porque senão perdemos nós. E como eu já falei, se a gente continuar insistindo nisso, em um programa que não apresenta uma alternativa política, a gente está contribuindo, direta e indiretamente, para o fortalecimento do outro lado, que está radicalizando e vai radicalizar ainda mais. E veja, Patrick, a gente citou aqui todas as outras vias que setores das esquerdas estão pensando em como resistir à pandemia. E todas elas, ao longo desse mês, ficou claro que era impossível. Um governo tutelado é impossível. Militares nacionalistas, democráticos, é impossível. Bolsonaro renunciar, é impossível. Quanto à opção do impeachment, a posição nossa da articulação de esquerda é que nós vamos defender impeachment, mas impeachment dos dois. Só que ao passo que a gente defende impeachment dos dois, sem dúvida alguma, que uma cassação de chapa no TSE é algo muito mais rápido e menos traumático do que o impeachment. Ao mesmo tempo, aí pegando a pergunta de Ivanilson, o Rodrigo Maia ele sabe que ele não tem voto para aprovar o impeachment no momento desse. E mais ainda, é uma briga em que a direita quer anular Bolsonaro, mas não quer que a esquerda tenha vez, não quer que os trabalhadores tenham vez. Ou melhor dizendo, direita e extrema-direita, no plano neoliberal, no plano da economia, eles têm um consenso pleno, que é o quê? Não é uma pandemia que vai reduzir lucros. Podem morrer 50 mil, podem morrer 100 mil, mas os lucros não podem ser reduzidos. E quem tem que pagar a conta são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, o que a gente tem que fazer é o oposto. É esticar ao máximo a corda e denunciar o tempo todo que este governo e que o bolsonarismo, suas carreatas, seus acampamentos, os que agridem o ato das enfermeiras, de que estes setores eles atentam contra a vida. E atentam contra a vida porque sabem que, em regra, ela tem classe, tem sexo, tem cor da pele. É por isso que atentam contra a vida. Eles sabem que, no final das contas, quem vai morrer em massa são as classes trabalhadoras, não são eles. E aí a gente tem que opor a um projeto de trabalhadores, que o primeiro passo é o isolamento, a nossa defesa, porque a ciência e o mundo estão dizendo que não há outra alternativa. Mas não basta ter isolamento, tem que ter isolamento e tem que ter garantia de estabilidade para os trabalhadores. A iniciativa privada, a Argentina aprovou isso, o governo tem que pagar os salários.
O governo tem que emitir moeda, tem que se endividar para garantir que as empresas não fechem e que trabalhadores recebam salário. E não liberar redução tributária para bancos que lucraram mais de 100 bilhões ano passado. Isso que é inadmissível. E aí eu concordo com o Patrick, e aí a gente tem que ir mais. Se as nossas elites estão invadindo o STF ontem com o Bolsonaro para acabar com o isolamento, a gente tem que dizer bem claro para todos os trabalhadores, não tem saída com essa elite. Não tem saída. Ela é escravocrata, ela aprovou uma reforma trabalhista para que as pessoas trabalhem feito animais, literalmente apenas sobrevivam. Ela é racista, ela coloca trabalho doméstico como sendo essencial, porque não consegue lavar uma merda de uma louça. Ela é dependente, lambe botas de americano e de israelense, como a gente viu essa semana com aquelas bandeiras, e ela literalmente não consegue conviver com democracia. Tanto é que perderam 4 eleições, tiveram que dar um golpe de Estado porque iam perder de novo. Tiveram que prender Lula porque iam perder de novo. Tem saída com essa elite? Não tem. A única saída é os trabalhadores têm que construir o seu caminho. E aí foi lembrado aqui pelo companheiro Mário Taquea, estamos completando 75 anos de que o exército soviético derrotou o nazismo. Nazismo, que é bom lembrar, foi a opção que as elites alemãs fizeram para que não houvesse uma revolução socialista. Assim como o fascismo, a opção das elites italianas para que os trabalhadores não construíssem um projeto solidário na Itália. Então, concordo, Patrick, a gente não pode ter dúvida, nem receio de dizer a palavra. Nós defendemos a classe trabalhadora, o isolamento, os direitos e defendemos o socialismo. Uma sociedade sem exploração de classe e sem opressões, onde as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades. Ou como o companheiro Lula falou no discurso 1º de maio, defendemos uma sociedade fundada na solidariedade e no comunitário coletivo e não no individualismo e nessa exploração absurda que nós estamos vendo a nu. Não sei se você viu, Patrick, mas o cara da XP teve a coragem de dizer que o Brasil está enfrentando bem o coronavírus, pois entre os ricos e setores médios a pandemia está controlada. Eles não têm vergonha de dizer as coisas. Eu me lembro que há 30 anos, 20 anos, essas pessoas falavam essas coisas assim, a 4 paredes, né? Escondidos. Hoje não, hoje eles falam em público. Tem que morrer 20 mil mesmo, tem que morrer 40 mil mesmo. Aí quando a gente fala que é malthusiano, que é genocida, que esses caras são da necropolítica, que esses caras fazem eugenia, aí eles dizem que a gente que é radical. Nós que somos radicais. Se isso daí fosse radical, se radical fosse a raiz, somos radicalíssimos, meu amigo. E vamos lutar muito para que os trabalhadores tenham uma linha política radical. Nós queremos uma alternativa a isso daí, que é derrubar Bolsonaro, derrubar Mourão, como ficou provado essa semana, não é só Bolsonaro, é a Regina, é essa gente toda que é fascista, é neoliberal, é lavajatista e é anti-trabalhadores, trabalhadoras, solidariedade e tudo mais. Bom, chegaram vários comentários aqui enquanto eu me estressava só de lembrar desses depoimentos. Eu vou lê-los para a gente partir para os nossos minutos finais. Já estamos com 58 minutos de live. Prometi a Patrick que seria no máximo 1 hora. Ele já editou o podcast, vai estar saindo aí já, em tempos de guerra, Esperança Vermelha. Não sei se já saiu, se já está disponível. Vai sair. Sandra coloca, o PT sozinho tem essa força? Vanilson coloca, e o TSE, quem é que está lá? Aí, que ainda vou andar mais, deixa eu ver o que mais tem. O despeso que teve ontem em Taquaral, em São Paulo, só mostra como não dá para ter acordo com a direita, com Dória, Fernando Henrique Cardoso. Realmente eu vi as imagens desse despejo. É impressionante que em plena pandemia o governo tucano neoliberal de Dória coloca a polícia para colocar as pessoas na rua em plena pandemia. Detalhe, companheira Natália tem um projeto de lei para impedir despejos durante a pandemia e essa gente diz que não precisa votar porque ninguém faria isso nesse período. Não, né?
Deixa eu ver se chegou mais comentários. É isto. Como é que vamos ter uma saída dessa com o TSE? Como é que o PT tem força para isto sozinho? Vamos ver o que mais. Elinho está mandando um cheiro para a Terezinha, dizendo que você vai ter que sair da live para ir cuidar dela. Eu quero que na próxima você a coloque aqui para mandar um cheiro para a gente. Eu acho um desrespeito ela não participar conosco. É isso. Como é que você responde, Patrick? O PT tem força para isso e outra. Mas o TSE não é golpista? Como é que a gente espera alguma coisa do TSE? Vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro e o governo bolsonarista, eles não vão cair de Maduro, né? Não vão. Isso está evidenciado nos movimentos de avanço que eles estão fazendo. Então, a primeira coisa é desfazer as ilusões de que a cada declaração bombástica, a cada absurdo que é dito, a gente se questionar, poxa, mas como é que eles continuam aí? Bom, mas é justamente por dizer isso que eles continuam aí. Porque eles atiçam a base social deles toda vez que fazem isso. Vocês me perguntam essas coisas, sabe por que eu respondo? Nós temos que atiçar, portanto, a nossa base social. Porque nós temos uma base social significativa, militante, determinada. Agora, como é que a gente coloca o nosso povo, a nossa gente, em luta, neste momento, organizada? Porque é isso que tem que ser feito. O PT, nesse sentido, pessoal, cumpre um papel que é decisivo. O PT sozinho dá conta? Não. Mas sem o PT é que não resolve mesmo. O PT sozinho não, mas o PT é decisivo, é fundamental. Volto a dizer, a gente está falando da maior força política e social de esquerda que o Brasil possui, que não é um fenômeno de internet, que não é um fenômeno de eleição, é uma força política e social que foi construída ao longo de 40 anos. E é esta identidade, é esta organização que nós temos que mobilizar. E, a partir daí, mobilizar outros setores. Então, não é só o PT, mas é principalmente o PT. Porque se o partido continua com a posição que está, me pergunte, eu sei que tem militante do PT nos assistindo agora. O Patrick, eu estou neste momento compondo a direção nacional do nosso partido. E eu reconheço que eu tenho dúvidas se você, que é militante do PT, sente tesão, sente vontade de se mobilizar diante das atuais posições que a maioria da direção do nosso partido tem. Eu tenho dúvidas. E tendo a achar que não. Tendo a achar que não. Tendo a achar que, assim como eu, contesta as posições moderadas, contesta a política de conciliação de classe e quer que o nosso partido mude. Então, é por isso que eu tenho insistido, companheirada, tenho insistido muito, Daniel, que o PT é decisivo e o PT tem que mudar. Porque a partir do instante que nós adotamos uma política de enfrentamento, definimos uma linha, apresentamos para a sociedade uma alternativa política real, concreta, palpável, a gente mobiliza e atiça a nossa base social. É isso que está faltando. Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo está fazendo isso o tempo todo. E a gente está, na minha opinião, muito menos do que deveríamos. E se nós não fazemos isso, não polarizamos, eles avançam e a gente não. Então, respondendo à pergunta, o PT tem força para isso? Existe força social no petismo para isso? Sim. Tem que ser colocada em movimento. E eu acredito, como o Daniel já mencionou, que a alternativa política concreta é uma bandeira de transformação profunda, radical. Eu acho que chegou a vez, pessoal, de nós radicalizarmos. Porque defender mais do mesmo nesse momento não mobiliza. As pessoas estão com medo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com medo. Se a gente não apresenta esperança de transformação real para a nossa base social, a gente corre o seríssimo risco de ser atropelado por aqueles malucos, maluco não, né? Por aqueles fascistas que estão do outro lado
que não têm medo da doença, muito pelo contrário, que querem que a gente se contamine, porque tem dinheiro para pagar tratamento depois, tem dinheiro para pagar UTI particular. Então, a gente tem que derrotar esses caras se organizando desde já. E por isso, na minha opinião, o PT é fundamental. Massa, professor Patrick. Gente, estamos partindo para o nosso final. Queria aqui agradecer a todos e todas. Mais de 40 pessoas nos acompanharam, em algum momento mais de 50. Quem puder, compartilha aí no seu perfil, que depois outras pessoas podem assistir. Nós vamos subir no canal do YouTube. Aqui em cima eu coloquei links importantes. O nosso podcast, que o professor Patrick é o editor-chefe em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. O programa Antivírus, que é uma outra ação da articulação de esquerda para tentar orientar a militância política, toda quinta-feira à noite, Natália Sena e Walter Pomar. E aí está o canal do meu YouTube, do Instagram. E, por fim, o mais importante de todos os sites, quem ainda não se filiou, filie-se a principal organização que a classe trabalhadora brasileira já construiu até hoje. Ela tem muitos erros, ela está com uma orientação, neste momento, estratégica equivocada, moderadíssima, mas só construindo a organização da classe trabalhadora que nós vamos ter condição de defender um projeto político da classe trabalhadora. Me lembrei aqui, Patrick, Elinho está nos assistindo, Elinho fala isso em todas as plenárias, na época das nossas plenárias presenciais, ele já dizia isso. Se o lado de lá defende as coisas mais desumanas, defende tortura, defende ditadura, defende que a imprensa não tenha liberdade, defende que pobre tem que escolher se quer emprego ou se quer direito. Quem somos nós para termos vergonha de defender as coisas mais belas que a humanidade já construiu? E quem somos nós para termos medo? Se a gente está vendo que as outras opções todas não dão certo, então vamos ter um projeto nosso. Lá na frente a crise piora, a crise se agrava, e as pessoas vão lembrar quem esteve em cada lado, quem defendeu o quê. E as pessoas vão se mobilizar por um projeto. A Revolução Russa não nasceu num mar de felicidade. As pessoas estavam no meio da Primeira Guerra, estavam passando fome. O exército não tinha o que comer, tinha soldado morrendo de fome em campo de batalha. A Revolução Chinesa não nasceu de um mar de felicidade. Os caras tinham acabado de passar pela Segunda Guerra. Guerra civil interna, do campo para a cidade. E os caras venceram. A Revolução Cubana tinha uma ditadura pesadíssima. Sobraram 18 naquele barco. 18. E os caras, em 3 anos de guerrilha, conseguiram fazer uma revolução. E pode olhar lá, Cuba tem um dos melhores índices no mundo em relação a vítimas de Covid-19. Vietnã é o único país com mais de 200 que não tem uma vítima. É o único. Toda live eu falo isso. O Vietnã é o único até hoje. A China, eu subi um vídeo agora na página essa semana, com 4 mil vítimas, perto de 5 mil. Mas foi pega de surpresa. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Olha lá o vídeo, vê a diferença. Estados Unidos vai chegar a 80 mil esse final de semana. O Brasil já está em 10 mil. Então a gente não pode ter dúvida. A gente tem que lutar muito pelo isolamento, tem que lutar muito pelo fora Bolsonaro, mas nós não queremos só o fora Bolsonaro. Ele não é um ser sensacional que consegue fazer toda essa desgraceira. Ele representa esses capitalistas antitrabalhadores, ele representa os latifundiários anti-indígenas, anti-camponeses, ele representa os fascistas, os lavajatistas, e nós temos que derrotar todo esse bloco. E temos força, temos muita força. E derrotaremos. Companheiro Patrick, muito obrigado. Um cheiro aí para Petrolina, para toda a família, para TT. Um beijo a todos e todas que nos acompanharam até este finalzinho. Eu recomendo demais que quem não assistiu, assista todo o início da live. Patrick, como sempre, trazendo aqui uma aula de conjuntura. Tem gente ainda chegando. Tiara está aqui no Face da mãe. Valeu, Tiara. Enfim, um cheiro para todos vocês, companheira Sandra, Vanilson.
Gente, quem quer se inserir em alguma atividade de ação solidária em Natal, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua está com uma ação fantástica. Procura o companheiro Vanilson, ó, tem aqui vários comentários dele. É isso. Muito obrigado, companheiro Patrick. Amanhã faremos uma live sobre um livrozinho chamado Luta de Classe na Rússia, em que Marx comenta algo que aconteceria algumas décadas depois da Revolução Russa. Não sabemos ainda o horário, mas divulgaremos. Acompanhe. Obrigado, Patrick. Daniel, meu velho, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, sigo à disposição. Queria só terminar saudando os 20 companheiros e companheiras da bancada do PT na Câmara, no nome da companheira Natália Bonavides, que fizeram aquilo que me representaram, né? Defenderam as coisas mais justas e mais corretas em um momento, inclusive, parte de nós não conseguiu fazer isso. Eu acho que são atos e atitudes como essas, como que aqueles 20 deputados e deputadas fizeram neste momento que nós precisamos. São mais atos como esses, são mais posições como essas, é assim que a gente vai conseguir avançar. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo este governo e suas políticas, e eleições livres em que o companheiro Lula possa participar. Massa, Patrick, você falou, me provocou. Só fazer mais um adendozinho à sua fala. E que nós tivemos, logo após, uma fake news do BG contra a Natália, e que nós enfrentamos de peito aberto e fomos para cima, para dizer, opa, é mentira que Natália votou contra a ajuda aos estados, aos municípios, ao RN. Nós votamos a favor de uma ajuda que era muito maior da que foi aprovada. Agora, em nenhum momento nós vacilamos em defender os servidores, as servidoras que estão sendo massacrados desde o golpe de Estado de 2016. É isto. Ter posições firmes, muitas vezes, nos leva a ter o triplo de energias gastas, mas vale a pena, porque é a partir dessa luta que as pessoas se politizam, as pessoas aprendem que a luta é política e aprendem que, se não lutar, a vida não vai se transformar. É isso. Valeu, Patrick. Forte abraço, bom isolamento aí para todo mundo. Um cheiro. Companheirada, tem aqui... Meu Deus do céu. Tinha bolsonaristas nos acompanhando, Patrick. Talvez tenham aprendido alguma coisa, mas se quiserem, compartilhem, curtam, que vai aumentar a nossa audiência. Muito obrigado. Valeu, Patrick. Valeu, gente. Valeu, Daniel. Tchau.